projetar para a gente? Vamos só contextualizar, então, hoje, dia 29/4. Nossa aula hoje, então, uma sala de aula invertida. Vamos falar sobre a gestão tática e operacional. Então, grupo, pode seguir em frente. Ok. Me ouvem bem? Ok, vamos lá. Então, gente, boa noite. Hoje a gente vem trazendo como contribuição, né, os níveis de gestão. E aí, a princípio, no cronograma tinha tático e operacional. E aí a gente falou, por que não falar um pouquinho do estratégico também, uma vez que faz parte, né? Níveis são níveis, então nós vamos perpassar aí pelos três, falar um pouquinho de cada um, claro, e tentar entender melhor todos esses níveis. Pode passar. Antes de mais nada, a gente trouxe uma fala de um escritor brasileiro, né, muito envolvido com a questão de administração e gestão, que é o Hidalberto Chavanato, né, se eu estiver errado, por favor, me corrija. E ele traz como foco principal que a gestão de pessoas ela tem essa função que permite uma colaboração eficaz das pessoas para alcançar objetivos tanto institucionais como individuais também. Né? Ele traz um pouco parte do princípio que não tem como falar de gestão e não falar de administração, de que a administração ela trabalha como um veículo, né, que leva a empresa a um resultado desejado. E para isso a gente precisa de uma gestão de pessoas. A gente viu na aula passada que a gente trabalha ali em cima, dentro da gestão, o professor Josélio falava bastante do PP, pessoas e processos. Não tem como ser coisas diferentes, elas caminham juntos, lado a lado. Pode passar, Fábio. A gente trouxe um pouquinho eu diria, esses dois momentos no sentido da gente entender um pouco essa diferença, né, de RH e gestão de pessoas. E aí a gente não vai aprofundar muito, mas eu acho importante, a gente achou importante falar, o RH ele tem ações de melhoria de desempenho, uma vez que a gestão de pessoas trabalha sobre as ações de engajamento. O RH ele recruta e seleciona, já a gestão de pessoas ele tem um desenvolvimento e motivação de equipes. A gente no RH tem um desenvolvimento de plano de carreira, já na gestão de pessoas, a gente mantém uma cultura onde a gente tem a comunicação e o feedback constante. A gente no RH avalia o desempenho, já na gestão de pessoas, a gente identifica o desenvolvimento de novas lideranças e o perfil desse profissional. Né? E aí, aquilo que a gente estava falando antes, o elemento central para o funcionamento de qualquer organização, pessoas. Então, é o nosso foco principal. São as pessoas que farão a organização funcionar, né? E que conduzirão esses processos organizacionais, na verdade. Pode passar. No decorrer da apresentação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada nível, né? Mas a gente trouxe uma pincelada nos níveis de gestão, que a gente fala do nível estratégico, o tático e o operacional. A gente vai ver também, a gente já falou muito isso, que uma gestão, muitos estudiosos trazem e focam que para que uma gestão ela seja boa, ela precisa, muitas das vezes, de recursos, né? E de mudanças e talvez de recursos altos. E quando a gente estava estudando, permitiu a gente até entender um pouquinho mais disso, porque a gente viu, eu
de repente o professor José vai poder falar um pouquinho mais, e a gente viu uma fala e uma defesa de um diretor de empresa, que é o Roberto Gordilho, e que ele é responsável, né, trabalha mais ou menos há 30 anos com uma experiência em tecnologia, de empresas hospitalares, e ele parte do princípio que não é somente recursos que vai fazer com que a gestão funcione, porque ele levantou um estudo que ele trouxe a informatização para muitas instituições e não alcançou o objetivo, porque você precisa de uma educação continuada com as pessoas, que é o foco principal, e manter essas pessoas com essa informação. Não adianta eu dar um recurso alto e não saber conduzi-lo, né? E ao longo prazo, é óbvio, as pessoas vão chegar, no caso de uma instituição de saúde, de repente não vão saber até mesmo coisas simples, para poder pegar uma senha, para ser atendido. Então, ele parte desse princípio. E aí, destrinchando esses níveis de gestão, a gente tem o nível estratégico, que é o nível mais alto, e é um nível de longo prazo, o nível tático, que seria de um prazo ali médio, intermediário, e ele, na verdade, ele utiliza a implementação das estratégias, e nós temos o nível operacional, que é o mais baixo, e que está ligado muito às tarefas do dia a dia, e utiliza o trabalho da equipe, né, no dia a dia, muito mais operacional. É isso. Então, resumindo o que a Kelly falou, o planejamento estratégico, vou falar como exemplo a secretaria, tá? Hospital público. Seria, então, o planejamento, a gestão estratégica fica por conta da direção do hospital. Tem foco na visão da empresa, na comunicação externa, os objetivos são a longo prazo e gerencia toda a rede, todo o hospital, né? A gestão tática fica por conta dos gerentes. Tem gerente de enfermagem, gerente de equipe multidisciplinar, gerente administrativo. Fica pela gerência do operacional, tem os objetivos de médio prazo e define as ações e metas que o operacional vai realizar, de acordo com os planos do estratégico. E o operacional são os supervisores. Os hospitais da rede pública são divididos em setores, tem setor de emergência, então tem um supervisor de emergência, um supervisor do setor de internação, um supervisor de maternidade, centro cirúrgico, e esse supervisor, ele coordena a equipe da ponta, que é quem faz o atendimento da população. Tem, no mundo perfeito, né, deveria ter definição de objetivos, busca dos resultados, um planejamento a curto prazo. Porém, a gente vê que na secretaria tem muito, hoje em dia, para pegar um cargo de direção, gerente ou supervisor, é quem quer sair da assistência, não é? O dinheiro não compensa, a gratificação não compensa, então a pessoa vai para o administrativo para poder sair da assistência mesmo. Pode passar, Pamela. Aqui na gestão tática, então, a gente tem a distribuição de tarefas e recursos entre as equipes, com objetivos traçados pelo planejamento estratégico e a definição de metas, processos, prazos, ferramentas e recursos. Então, é a equipe que realiza todo o trabalho, tá? Nessa gestão, a equipe que coordena a equipe do operacional. Pode passar? Falando em transplante e doação, então, o que seria a gestão tática, né? São exemplos: desenvolver campanhas de conscientização para aumentar a doação de órgãos, implementar sistemas de informação para otimizar o gerenciamento de doadores e receptores, treinar e capacitar profissionais de saúde, estabelecer parcerias com hospitais e centros transplantadores, acompanhar e avaliar resultados
das ações implementadas para identificar pontos de melhoria. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho aqui agora em relação à questão da gestão operacional. Vou pedir licença, vocês veem que eu estou muito próximo assim, porque hoje meu computador travou, eu estou pelo celular. Então, quando a gente pensa em relação à questão da ferramenta de gestão, né, a gente pensa um pouquinho sobre o que seria a gestão operacional. Então, em relação à gestão operacional, a gente pode entender que ela pode ser entendida como um pilar crucial para o sucesso de qualquer negócio, né? Ela representa, então, um pouco dos níveis de gestão em relação ao seu negócio como um todo. Nela, a gente tem algumas responsabilidades de manter, gerenciar e otimizar todas as atividades dentro de um determinado serviço, né? Dessa forma, a gente pode entender que ela trata-se de uma administração eficiente que cuida de suas atividades diárias e pode ser como na empresa para atingir seus objetivos estratégicos. E ainda pensando nisso, a gente pode entender que ela também envolve a questão da coordenação de recursos, processos, deixa eu ver o que mais, pessoas que ela vai tentar, dessa forma, garantir que alguns processos da operação do dia a dia funcionam de forma assertiva, sem nenhum tipo de fragilidade de processo. Na verdade, as fragilidades podem acontecer, mas a gente vai tentar cercar ao máximo que não se tenha nenhuma falha. Então, primeiro, a gente vai precisar sempre pensar no quê? Né? Na questão do planejamento. Então, eu tenho que planejar a minha ação, do que eu quero desenvolver, do que eu vou desenvolver. Eu vou executar, em relação à pós-execução disso, os controles de processos hospitalares. A gente precisa garantir a eficácia da qualidade, da segurança dos processos. E a gente precisa entender numa base que ela seja sustentável para o serviço. Então, a gente vai ter que sempre pensar naquele tempo, planejar, executar, implementar e avaliar. Pode passar para mim, por favor? E aí a gente pensa para que serve então a gestão operacional, né? Então, a gestão operacional ela tem como um dos processos a organização e a continuidade de serviço de assistência. A gente precisa entender que, apesar do que foi dito, a gestão operacional, apesar de estar naquela pirâmide lá embaixo, ela tem interface em todo o serviço de saúde. Então, eu vou ter um pouquinho da minha parte operacional em cada processo. Então, ela vai me dar suporte em vários processos que eu vou ter. Então, ela vai servir para mim na minha organização e continuidade da minha assistência, na integração do meu setor hospitalar, na otimização dos meus recursos e redução de riscos. Ou seja, não adianta nada eu prestar uma assistência de qualidade para o meu paciente no pós-operatório da minha unidade de terapia intensiva e eu estar com a minha unidade de terapia intensiva repleta de resíduo, com excessivo controle de pragas e da unidade, então eu não vou conseguir de forma eficaz. Então, nesse processo, a equipe da operação, com o exemplo da equipe de higienização, tem um papel muito importante. E para que então que ela vai entender para mim também que ela vai servir esse processo operacional. Então, a gente vai conseguir fazer uma organização e dar continuidade no meu serviço da minha assistência, né? Eu vou conseguir, de alguma forma, de certa forma, fazer a integração com todos os setores do hospital. Então, a gente tem uma interface, como eu já disse, em várias áreas do meu serviço. A gente consegue utilização de recursos, redução de riscos. Passa para mim, Fabio. E ainda quando eu penso na minha gestão operacional, ainda tem alguns elementos que são essenciais. Então, entre os meus elementos essenciais da minha prestação da minha gestão operacional, você tem os meus processos que precisam ser bem definidos, processos que precisam muito bem definidos, e os fluxos, ou seja, para eu conseguir prestar uma assistência de forma eficaz na minha unidade, eu preciso ter o meu processo muito bem definido, eu preciso ter fluxos que sejam claros, esses fluxos precisam se apresentar para as equipes que vão trocar esse processo, então eu não posso ter barreira de risco, eu não posso ter risco, eu posso implementar algumas barreiras para evitar que a agilidade aconteça, ou seja, eu preciso capacitar a minha equipe, esclarecer possíveis dúvidas que eles tenham, como é que eu vou conseguir chegar nessa tomada, né? Eu vou precisar capacitar a minha equipe, então é a importância de ter uma educação continuada na minha unidade, em relação ao que estou implementando. A minha gestão de materiais de manutenção, eu preciso estar aplicando ela de forma contínua, então, checar que eu não vou ter falta de insumo, que a minha equipe de manutenção, estou com minha assistência com as manutenções preventivas, corretivas, todas implementadas, e, de certa forma, também, desculpa, de certa forma, eu falei errado, e eu vou conseguir mensurar o meu resultado por meio dos meus indicadores, né? Então, é aquilo, se eu não mensuro o que eu faço, eu não sei se minha
a atividade está sendo assertiva ou não. Então, os indicadores hoje, eles servem para me mostrar como está o meu processo, estou indo bem ou não, e aí, através do meu indicador, se eu vejo que eu tenho uma fragilidade do meu processo operacional, eu preciso ter uma ação para corrigir isso, porque isso vai impactar diretamente em várias áreas do meu serviço, né? E isso é uma avaliação contínua, então, está sempre reimplementando, observando, se tiver que ter uma nova ação, implementar uma nova ação e tentar resolver esse problema que eu tenho. Pode passar para mim, Pamela? Ainda quando eu penso no meu setor operacional, né? Então, os setores operacionais no ambiente solar são vários. Então, ainda vinculado aqui para a questão são os serviços operacionais. Então, eu tenho a minha equipe de higienização no meu serviço, a minha equipe de manutenção, a minha equipe de almoxerifado de logística, a minha equipe da tecnologia da informação, a equipe de nutrição, a equipe de lavanderia, segurança, transporte público. E eu esqueci de anexar aqui, eu estou observando agora, a minha equipe de atendimento também. Então, cada equipe dessa aqui, ela é um ponto importante de todo o meu processo. Então, não existe que o processo de um é mais importante que o outro, a gente se complementa. Então, são várias ferramentas-chave aqui que eu preciso tocar o meu processo. Então, a minha equipe de higienização para manter um ambiente mais seguro em relação à questão de resíduo, à questão de higienização, a minha equipe de manutenção para me dar suporte nas minhas manutenções, seja ela preventiva, em apoio com a área clínica. A minha questão da almoxerifado e a minha equipe de logística, da minha farmácia, vai me dar suporte também. A minha equipe da tecnologia de informação vai me garantir o correto registro de informações dos prontuários dos meus pacientes, o meu serviço de nutrição, a minha lavanderia, a segurança e o transporte interno. São todos fatores de extrema importância aqui. E também a equipe, como eu disse, do atendimento, que eu não lembrei de incluir. Passa para mim. E ainda pensando um pouco ainda na questão da gestão do serviço de transplante, né? Então, o serviço de transplante funcionar, eu vou precisar ter implementação de protocolos de captação em relação à questão de captação e de transplante, propriamente dito. A logística para transporte de órgãos, é mais um fator que é extremamente importante nesse contexto. O meu controle de ambiente de insumos e o apoio técnico das coordenações com o SNT. Passa para mim, por favor. Ainda em relação à questão da minha relação com a higienização e manutenção, né? Então, eu preciso ter uma correta higienização nas áreas críticas do serviço, então, UTI, centro cirúrgico, a unidade de internação do paciente evoluído pós-operatório, ainda no centro cirúrgico propriamente dito, eu preciso ter a correta realização das manutenções preventivas dos equipamentos vitais para assistência adequada do meu paciente na unidade. O meu controle de ambiente rigoroso para o transplante, então, ou seja, no meu centro cirúrgico eu consegui garantir no ato do meu processo cirúrgico, do meu transplante, controle de temperatura, controle de umidade de sala operatória, controle de pessoas, isso tudo impacta no meu desfecho final. Mas, porém, integração com as áreas multidisciplinares da diretoria. Então, ainda pensando em relação ainda com as áreas multidisciplinares, tem a coordenação entre as coordenações de enfermagem, farmácia, corpo clínico, e demais coordenações de equipe multidisciplinares. Também entra no meu enquadro, no meu critério, como a minha gestão operacional. Relatórios gerenciais para a diretoria hospitalar, ou seja, eu uso relatórios em relação, dando ciência de como é que é o meu processo, algumas reuniões para alinhar fluxos, elucidação de fragilidades encontradas, realinhamento de fluxo, reuniões, entre outros. Planejamento e, além disso, o planejamento estratégico em conjunto, que vai se dar em muitas dessas reuniões. Passa para mim? Aí, José, aqui, a princípio, quando foi colocado lá, estava só o planejamento tático e operacional. Eu tomei a liberdade de colocar um pouquinho sobre o estratégico, tá? Então, a gente precisa entender o que é o mapeamento estratégico do serviço de saúde. Quando eu penso no meu mapeamento estratégico do meu serviço, então, eu preciso entender que a minha gestão estratégica ela vai funcionar, como é que eu vou dizer? Ela vai funcionar como uma base principal do meu processo de uma gestão de forma mais assertiva. Então, na minha gestão estratégica, nelas estão estabelecidas algumas regras, algumas metas para cada área que possa alcançar os resultados desejados. Ou seja, esse processo vai ser definido com a minha alta liderança, por meio da minha diretoria. Então, a gente vai definir
para cada área, os meus indicadores são estratégicos para cada serviço, ou seja, quais serão os indicadores estratégicos que serão trabalhados na unidade de terapia intensiva, quais são os indicadores estratégicos que vai ser trabalhado na unidade de internação, os indicadores estratégicos que vai ser trabalhado no controle de infecção, entre outras áreas. Então, a gente vai definir alguns indicadores estratégicos para ser trabalhado. Além disso, a gente vai definir também um mapa estratégico funcional. Nesse mapa estratégico, eu vou falar um pouco mais na frente, que vai ter ações que vai ser processos finalísticos, vai ter processos internos, entre outros. A gente precisa entender que também vai ser definida além dessas regras, né? Essas metas que elas precisam ser alcançadas pelas unidades. A gente preza sempre que essas metas, quando forem definidas, elas sejam alcançadas, mas a gente sabe que existem situações nas quais a gente não pode conseguir bater. Então, é importante sempre rever metas, rever novas ações, se possível, traçar plano de ação, discussão, cobrar das áreas envolvidas no plano de ação, a resolução de algumas fragilidades, tomar próximo, daí conseguir trabalhar mais. E ainda assim, também vamos definir alguns indicadores, os indicadores são, muitos desses indicadores são estratégicos, eles podem se dar a médio, a curto, a longo prazo, como o próprio nome diz, é uma parte estratégica, né? Ela vai direcionar suas ações que serão definidas por meio da alta liderança, como no caso a diretoria, em apoio com o RH, entre outros serviços. Pode passar, Pamela? E para que vai servir esse meu mapeamento estratégico? Vai me servir para me ajudar a entender e otimizar os meus fluxos de trabalho. Ele vai me ajudar a manter, a identificar setores críticos e interdependências, ou seja, ele vai me mostrar quais são as minhas unidades críticas, o que eu vou trabalhar, quais são as minhas barreiras que eu preciso implementar, quais são as minhas fragilidades que eu vou trabalhar naquele momento ali. Ele vai me dar suporte à tomada de decisão gerencial, então, aqui é importante sempre dar a tomada de decisão que eu preciso ter também, na maioria das vezes. Ele vai ajudar a melhorar a qualidade e a segurança do serviço prestado, ou seja, como é que o meu serviço vai ser prestado, qual é essa melhoria. Então, a gente vê que quando eu consigo alcançar essas metas, principalmente dos meus indicadores que são estratégicos, eu consigo mostrar que eu consigo prestar uma assistência de qualidade para o meu paciente, consigo, no final das contas, ter o meu produto, né? Entregar o meu produto, que é prestar uma assistência segura para o meu paciente, no pós-operatório de transplante, sem risco de infecção. Isso eu consigo trabalhar a satisfação do meu cliente, eu consigo muitas das vezes fidelizar esse meu cliente no meu retorno, no meu serviço, e assim eu consigo atender também algumas dessas exigências regulatórias de acreditação. Então a gente vê que hoje em dia muitos processos de acreditação estão cobrando muito isso, essas questões das IACs, né, das instituições acreditadoras que vêm no meu serviço. Isso trabalha muito a questão olha muito essa questão do mapeamento estratégico, as ferramentas, por exemplo, isso é visto por meio de visita em cada setor. Eles avaliam muito essa matriz, uma questão que mais envolve a matriz de risco, o planejamento estratégico, as ações que estão sendo feitas, fragilidades, as ações que estão sendo trabalhadas nessas fragilidades. Avalia muito essa questão como é que eu vou dizer? O entendimento do gestor em relação ao processo, acompanhamento de análise crítica. Eles avaliam muito também nesse processo que vai me permitir a minha gestão, então, questão de plano de ação, entre outros. Pode passar para mim? Professora Roberto, se tiver alguma coisa, você pode me corrigir, tá? Então, aqui eu trouxe um modelo de um mapa estratégico, eu cortei ele, não coloquei todo, até para não mostrar um pouco do serviço, mas aqui embaixo a gente consegue ver, então, o mapa estratégico, na grande maioria das vezes, ele é desenhado com a diretoria, aqui embaixo a gente vai ter os processos internos, lá em cima os processos finalísticos, setores de apoio, a porta de entrada do meu cliente, por onde ele entra, por onde ele sai, qual o serviço que eu vou prestar, e em cada processo disso aqui eu tenho uma série de pessoas aqui, então aqui eu tenho envolvimento de serviço de transplante, serviço de assistência, aqui eu tenho a questão da equipe do operacional, então, recepção, segurança, todo mundo é extremamente importante aqui nesse processo. E a gente vai trabalhar muitas das vezes aqui na questão também da qualidade técnica, que a gente avalia muito também. Dentro da qualidade técnica, a gente costuma ver muito a questão dos meus indicadores estratégicos, no qual eu trabalho aqui dentro. E aí, ainda assim, vai ser incluído aí, né, a questão da missão, visão e valores,
as análises SWOT, que a gente vai ver a questão do que foi dito na aula passada, força, fraqueza, oportunidade, melhorias, entre outros. Os principais fluxos de processo, então, os fluxos clínicos, administrativos, entre outros, identificação de setores que são estratégicos, interface entre os setores, definição de responsabilidades, indicadores de desempenho, algumas metas que vão ser trabalhadas. Essas metas, muitas das vezes, elas estão definidas dentro desse, como foi para vocês, na parte dos processos internos, dentro da qualidade técnica, onde alguns dos nossos indicadores estratégicos estão muito referidos a esses indicadores que vão ser acompanhados por serem estratégicos. Passa para mim, Pamela. E ainda que eu trouxe alguns exemplos, alguns setores são estratégicos dentro do serviço de saúde, né? Então, dentro do serviço de saúde, eu tenho como setor estratégico a unidade de terapia intensiva, o meu centro cirúrgico, o serviço de controle de infecção hospitalar, a central de transplante e organização de procura de órgãos, laboratórios e bancos de tecidos, a questão do controle da coordenação de enfermagem do serviço da comissão de transplante, a questão da farmácia hospitalar, gestão da qualidade e segurança do paciente, diretoria clínica administrativa. Pode passar para mim também. E por que é importante, e o que é importante para um correto funcionamento de um serviço de transplante? A equipe profissional tem que estar treinada e habilitada, então a gente treina, habilita, capacita a equipe continuamente em relação a isso. A gente precisa ter protocolos clínicos e administrativos atualizados, de fácil acesso, para elucidação de dúvidas, para consulta rápida sempre que necessário, manter um sistema eficiente de captação, logística, manutenção de órgãos e tecidos, manter um laboratório de apoio para exames de compatibilidade. Aqui a importância também de ter, se eu tenho de eu ter sempre o que a gente chama de um serviço de retaguarda. Então, se eu tiver algum problema no meu laboratório, qual é o meu laboratório que vai me prestar uma assistência como uma retaguarda? A unidade de terapia intensiva especializada, as comunicações rápidas entre a UPA e a CNDCO, a estrutura para assistência no pós-transplante. Pode passar. Algumas das interfaces que a gente tem no serviço de controle de infecção, né? Então, a definição de protocolos de prevenção de infecção no paciente transplantado, o monitoramento de infecções hospitalares em pacientes imunossuprimidos, educação continuada para a equipe de manejo de infecções, atuação conjunta na gestão de riscos e eventos adversos. Aqui entra muito que a gente faz também, às vezes, que a gente transplanta o paciente costuma do pós-operatório evoluir com algumas complicações. Então, muitas das vezes o serviço de controle de infecção acaba entrando em contato com o serviço de qualidade de transplantes, pede para ver a questão de cultura do doador. A maioria das vezes tratar esse evento de forma mais empírica, ter uma melhor resolução. A gente vê muito isso, que a gente faz, apesar de todo o cuidado que a gente tem no transplante, é muito comum todo o processo de controle de cultura. Às vezes, no pós-operatório, um paciente que está na terapia intensiva começa a evoluir no pós-transplante com processo infeccioso. A gente tem acesso às culturas do doador e a gente vê a necessidade de fazer intervenção. Então, isso de uma forma mais assertiva, né? Pode passar para mim? A interface com o serviço de qualidade de diretoria, então aqui a gente faz acompanhamento no processo de resultados do serviço como um todo, então indicadores que a gente vai mensurar no serviço, a integração dos objetivos estratégicos do serviço de transplante com a política da qualidade da instituição, alinhamento de alguns indicadores de alta performance, apoio da diretoria de recursos humanos, materiais tecnológicos, participação da atividade da auditoria internas e externas. Ou seja, não adianta nada eu estar prestando uma assistência lá na minha unidade de terapia intensiva, estou começando a ter um alto turnover na minha unidade, eu encaminho uma solicitação de apoio para a Amabel como coordenadora dos recursos humanos, porque eu estou tendo um déficit muito grande na minha equipe, e se isso não se resolver, a gente precisa trabalhar mais rápido, porque isso impacta diretamente na minha assistência prestada. Então, é mais uma ação que a gente precisa ter no dia a dia, na hora de prestar isso, isso reflete muito nos nossos resultados. Então, a gente no dia a dia, na pressa, no corre-corre do dia a dia, a gente não observa isso, mas isso impacta diretamente nos meus resultados. Pode passar? E, tentando resumir de alguma forma, então, o mapeamento estratégico é essencial para o bom funcionamento do serviço de alta complexidade, sobretudo no transplante, né, de órgãos e tecidos. O alinhamento entre os setores estratégicos é vital para a segurança do paciente e o sucesso do programa. Isso, acho que as meninas agora tem mais uma parte para elas poder concluir.
Pode passar agora. A gente trouxe duas questões para a gente poder trabalhar um pouquinho, pegando o gancho do que a Pamela já trouxe para a gente, também com dinâmica e do grupo dela, né? Então, a gente trouxe, e aí, na tentativa também da gente justificar um pouco a nossa resposta, claro, né? E aí a gente vai descobrindo aí o que não tão certo, não tão errado, mas que a gente pode trabalhar junto. Na primeira, a gente tem, na unidade de transplante, a equipe de pós-transplante realiza acompanhamento contínuo dos pacientes transplantados, monitorando sinais de rejeição, ajustando medicamentos e realizando exames periódicos. Além disso, eles coletam dados sobre os resultados dos transplantes, avaliam a adesão dos pacientes ao tratamento e elaboram relatórios de desempenho para a gestão da instituição. Essas informações são usadas para melhorar protocolos clínicos, treinar a equipe e garantir a qualidade do atendimento. Com base na descrição acima, essa atividade ela caracteriza-se mais como uma gestão, e aí a gente traz também uma que cada um justifique, ou que. E aí, professora Mabel pode ficar à vontade para conduzir, moderar esse pequeno estudo de caso, né? O que vocês acham, o que vocês teriam? A gente tem a resposta aqui, mas a gente, claro, vai trabalhar isso. Para mim abrir meu áudio, eu vou ter que parar de apresentar. Ah, tá bem. Eu acho que esse estudo aqui que vocês trouxeram é tático, não? Você acha que é tático? Ai, não sei. Que era operacional. Operacional, Bárbara? Mais alguém? Não. Eu acho que é operacional também. Operacional. Então, tá 2 contra 1. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, a gente pode ir, né? Então, ele nos traz como resposta realmente operacional. E aí a gente vai entender um pouquinho por quê, e tem a justificativa, né? A gente viu aqui que ele traz as atividades descritas e utilizadas no dia a dia. Ah, valeu, Pamela. Diária e jornada do paciente, a realização de exames, o ajuste de medicamento, o monitoramento de sinais clínicos, são tarefas utilizadas no dia a dia, né? Esse cuidado e esse trabalho contínuo dos pacientes transplantados tem uma parte da gestão operacional que foca na execução das atividades rotineiras para garantir a qualidade do atendimento e o sucesso do transplante. Ele ainda coloca um pouquinho para a gente que, embora a coleta de dados e elaboração de relatórios possa parecer estratégico, neste contexto, elas estão diretamente relacionadas ao cuidado clínico diário e manutenção do funcionamento de serviço pós-transplante. Vamos para o segundo? Pode passar. Também, não diferente, né? Na instituição de transplante de órgãos, a equipe de gestão está implementando um novo sistema de registro eletrônico para melhorar o acompanhamento de doadores, receptores e procedimentos realizados. Essa iniciativa envolve a definição de políticas internas, treinamento da equipe e o monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho. Além disso, a direção está planejando estratégias de longo prazo para ampliar a captação de órgãos e melhorar a eficiência do processo de transplante. Com base na descrição, essa ação caracteriza-se com qual nível, né, de gestão, e justifique sua resposta. O que vocês acham aí? O que seria?
Não tenham medo de errar. Sim, mas como a gente? Eu acho que agora eu fiquei na dúvida se seria o estratégico por ser a longo prazo ou se seria o tático no médio prazo agora. Mas eu acho que é estratégico. Estratégico. Mais alguém? Eu também fiquei na dúvida, como a Bárbara falou sobre estratégico e operacional, mas eu acredito, quando ele fala que é um sistema de registro novo na instituição, e aí tem que definir políticas internas e tudo, desses dois detalhes eu entenderia como estratégico. Isso aí. Bom, vamos lá. É exatamente isso. Estratégico. Pode passar. Isso porque as ações descritas envolvem planejamento de longo prazo, definição de políticas internas e estratégias. Já vimos aí que Bárbara e a Jaque, se tivesse uma questão dessa em algum concurso, já era, bateu de cara. Para ampliar a captação de órgãos, além do monitoramento e indicadores de desempenho. Essas atividades são típicas do nível estratégico de gestão, que foca em orientar a instituição para alcançar seus objetivos de longo prazo, estabelecer diretrizes e políticas gerais. Ao contrário das ações operacionais, que lidam com tarefas do dia a dia, ou táticas que envolvem implementação de estratégias específicas. Então, o nível estratégico trata de decisões de alto nível que moldam o futuro da instituição. Pode passar. No finalzinho, a gente trouxe nada mais do que foi dito na aula passada, que foi pelo professor Josélio, que diz que quem sustenta o gestor é o time. Muito obrigada, Pâmela, porque se não fosse você também, hoje a gente estava meio que perdido. E obrigada a vocês também por terem contribuído e tal. E é isso. Vocês estão me ouvindo daqui, não, né? Sim. Estão ouvindo? Sim. Eu vou entrar aqui por outro telefone para ficar melhor. Aqui tá melhor, né? Pronto. Estão me ouvindo bem? Melhor, né? Que é com o fone aqui pelo celular. Vamos lá. Muitas coisas para a gente conversar. Vamos por etapas. Muito bom, parabéns ao grupo, super dedicado, enfim, gostei muito dos exercícios no final. Trago recurso numa questão e a gente já vai falar sobre ela, tá? Mas excelente, dá para ver o empenho e esforço de vocês realmente de se preparar para a aula. Vamos começar aqui do início, gente. Vocês já ouviram o RH sendo chamado de outras perspectivas e outros nomes para além de gestão de pessoas? Só Não. RH, gestão de pessoas, já ouviram algum outro nome? Só escutei como recurso, além de recursos humanos, como processo de gestão de pessoas. Faz outras duas frases que eu escutei até hoje. Perfeito. Dentro do SUS, a gente chama de gestão do trabalho e educação em saúde. Tá? Este é o nome atualizado dentro do SUS. Por quê? Da perspectiva que o Ministério da Saúde trouxe muito forte nessa última gestão agora, né, recente. Em que sentido? De que, para além de olhar o conceito de gestão de pessoas, eu vou olhar a gestão do trabalho. O que esse trabalho envolve para o trabalhador? Essa gestão do trabalho envolve o quê? O dimensionamento, o provimento, a seleção, qual a perspectiva do trabalho que ele exerce, a saúde do trabalhador, diversas características. E gestão do trabalho e educação em saúde, por quê? Também envolve educação. E educação permanente, educação continuada, educação popular, educação superior, educação técnica. Então, hoje, dentro do SUS, nós chamamos a gestão de pessoas num conceito mais ampliado. Para além de olhar a pessoa, eu vou olhar o trabalhador. Então, olha a gestão do trabalho e a educação em saúde. Deu para entender o conceito? No privado, a gente vai ter vários nomes, tá? Tem área que vai chamar RH, tem área que vai se chamar gestão de pessoas, tem área que vai chamar atração e retenção de talentos. Tem diversos nomes, diversos. No fim, o que mais importa? O que vocês acham que mais importa no fim? Como é feita essa gestão? Olhar para as pessoas. É isso que mais importa. O nome pode ser o nome que vocês quiserem.
Gestão do Trabalho e Educação é o nome mais atualizado dentro do SUS. Mas RH, gestão de pessoas, está olhando para as pessoas de fato, enquanto trabalhador? Se estiver olhando para a pessoa enquanto trabalhador, é o que importa mais, tá? Um outro ponto importante. Por que a gente precisa definir o que é estratégico, tático e operacional? Qual o grande principal assim, objetivo de fazer essa definição dentro das equipes, dentro das áreas? O que a gente mais ganha quando a gente define esses papéis melhor? Direcionando. Pode falar? Os dois. Vamos lá, Paulo, depois Pamela. Direcionando e como eu vou dizer? Direcionando. Deixa eu ver aqui, professor, falar sumiu. Eu vou tentando eu vou direcionar e mostrar o que cada pessoa precisa fazer para conseguir bater. Então, por exemplo, foi um pouco do que eu falei lá. Até peço desculpa, professora, em sair das apresentações, mas na hora eu fiquei um pouco nervoso. Não, deu tudo certo. Todos foram ótimos. Na hora a gente define uma meta para um determinado serviço. Então, se eu tenho, por exemplo, o meu serviço lá, que eu, como gestor do meu serviço de higiene, eu tenho uma meta de bater no meu indicador lá 1.000 higienes na minha unidade do mês. Então, eu preciso trabalhar para chegar naquela foto lá. Então, eu preciso que a minha liderança, a minha coordenação me direcione o que eu vou fazer. Então, se o meu gestor não me direciona para onde é que eu vou, eu não sei a que frente eu vou tomar. Então, eu acho que isso começa por aí. Perfeito, direção, ótimo. Pamela. Eu acho que a gente otimiza tempo também, né? Se a gente está falando que a estratégica, a tática, a operacional em determinados prazos, a gente consegue organizar e definir, não? Então, vamos otimizar o tempo da gestão operacional, que vai fazer isso, isso e isso. Que aí correlaciona muito com o que o Paulo falou de metas, né? Se eu defino meta, defino quem vai fazer e defino onde vai ser feito, otimizo o tempo e consigo chegar a um objetivo final ali, seja qual for ele, né? Perfeito. Direção e tempo. 2 aspectos que vocês trouxeram, né? Aline, diz para mim. A Pamela acabou falando o que eu ia falar, mas assim, o planejamento ele vem de cima para baixo, do estratégico para o operacional. Mas os resultados eles vão de baixo para cima. Então, precisa envolver todo mundo, cada um com suas metas, porque as metas do operacional acaba que faz o tático atingir as metas deles e, no fim, o estratégico também atinge suas metas. Perfeito. Vocês conhecem os princípios de planejamento do SUS? Alguém conhece? Aí, vamos lá. Vou até abrir eles aqui para vocês. A gente tem os princípios de planejamento do SUS e um deles tem a ver com o que a Aline acabou de falar, que é o seguinte: o planejamento ele deve ser ascendente e não descendente. A Aline está correta, o planejamento vem de cima, né? O manual de planejamento do SUS diz o seguinte: o planejamento deve ser construído com as equipes de baixo junto. Imagina, gente, todo mundo sentar numa sala, um monte de presidente falar assim: olha, eu acho que tem que acontecer isso, 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 isso aqui dentro do SUS. Vocês acham que esse planejamento vai dar certo? Eles sabem o que está acontecendo no dia a dia ou não? Mas geralmente é o que acontece. O planejamento é feito entre 4 paredes e por isso ele dá tão errado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou projetar a tela, tá? Para vocês verem que é muito interessante a gente partir daí. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre a grande diferença. Deixa eu achar ele aqui. E quem disse que agora eu tô achando? Achei. Vamos lá. Confirmem para mim se vocês estão visualizando a tela. Por enquanto, não. Agora sim. Então vamos lá. A gente tem um manual de planejamento do SUS e ele diz o seguinte: primeiro princípio, o planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua. Se não for obrigatório, vai acontecer? Depende da gestão, né? Tem gestor que vai fazer e tem gestor que não. Segundo, o planejamento no SUS deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral. Por quê, gente, que ele tem que estar vinculado à Seguridade Social?
O Sistema Único de Saúde caminha sozinho? Se eu olhar só a saúde de uma pessoa, eu consigo resolver o problema de saúde dela? Imagina assim, ela foi lá numa UBS, ela teve um tratamento, ela está ali com sintomas gastrointestinais. Ela foi numa UBS e teve tratamento. Só que ela voltou para casa, ela começou a passar mal de novo. O que eu posso supor que pode ser? Se não tem saneamento, alguma coisa do tipo. Por exemplo, Jaqueline, não tem saneamento. O SUS vai resolver o saneamento dela? Diretamente, acho que não, né? Não. O SUS não. Só que aí eu tenho o quê? Outras instâncias do governo, e por isso o conceito de saúde pública ele é ampliado. Quando a gente fala da reforma sanitária, eu estou falando de uma reforma que envolve o aspecto social, o aspecto do SUS, vários aspectos. Então tem que lembrar disso. Saúde não se faz só com o SUS, né? Por isso ele deve ser integrado. Professor, mas nesse contexto aí não entra, por exemplo, o que seria a questão, muitas das vezes, de controle de ambiente, igual a divisão de vigilância epidemiológica, entre outros, que faz controle de ambiente, Faz. de endemias, Sim, mas ela entra no controle do saneamento básico? nesse caso não. A vigilância tem um limite também. Ela entra no controle de água, da qualidade da água que você bebe, que você toma nos restaurantes. Mas o controle do saneamento, ela não entra. Porque também não dá, né? Para ser tudo, tem vários aspectos. Ela não entra, por exemplo, no. Aí vou usar outro exemplo para ficar mais claro. Uma criança, por exemplo, que sofre, chega numa UBS, ou enfim, até na UPA, com sintomas de violência. A atuação em relação ao ambiente da violência é a saúde que vai fazer, o SUS vai fazer? Para isso a gente tem a notificação de quê? Compulsória. Notificação de violência. Então a gente vai notificar e quem é que vai ter que ir lá? Segurança. Segurança pública. Então não se faz saúde só com SUS, tá? Outro aspecto. Princípio 3. O planejamento deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestoras regional, bipartite e tripartite. Estado e município. Conselho de Saúde. Nós temos Estado e município? Não. Nós temos o controle social? Temos os conselhos de saúde. Então, na SES, a nossa instância tripartite é o colegiado de gestão. Colegiado gestor na secretaria que fala do quê? Superintendentes e subsecretários ali discutem as decisões e muitas vezes ela perpassa ali pelo controle social, que é o conselho de saúde, tá? Princípio 4. O planejamento deve estar articulado constantemente com monitoramento, avaliação e a gestão do SUS. Adianta eu definir planejamento se eu não monitorar e avaliar? Eu adoro aquelas metas de fim de ano. Quem é que repete a mesma meta de fim de ano lá nos 5 anos? Qual? Eu não entendo nada do processo de gestão. Vamos lembrar, fala uma meta aí que você está assim, há uns 5 anos falando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, está na tua lista ali há uns 5 anos. Física. Pronto. Atividade física é ótima, tá ali há uns 5 anos, ó, tem que perder 10 quilos, tá há 10 anos, 10 quilos, aumentou para 20, aumentou... Por quê? Porque não faz plano de ação. Virou só uma meta ali que está na cabeça, não tem plano de ação, por isso que ela não acompanha. Eu não tenho monitoramento e avaliação. Aí o que acontece? Eu traço a meta em dezembro, para janeiro, e eu vou lembrar da meta de novo quando? Dezembro do outro ano, que eu falo, opa, e agora? Dezembro, não dá mais tempo. Ah, agora não dá mais tempo, deixa para lá. É isso que acontece. Por isso que quando a gente fala que monitorar e avaliar é tão importante. E por isso que esse curso aqui é importante, porque essas ferramentas vocês podem levar para a vida de vocês também, né? Princípio 5, que a Aline falou que está certíssimo, o planejamento vem de cima. E aí o que o princípio pede? O planejamento deve ser ascendente, vir de baixo, construído, né? Claro que não as pessoas somente embaixo que vão decidir, ele deve ser construído em conjunto, integrado, né? A equipe de cima com a equipe de baixo, tá? Princípio 6, o planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão em saúde, tem que ser transparente, tem que ter retorno. E o 7, o planejamento deve partir da necessidade de saúde da população. O que é isso? Tô lá, divulguei que eu tenho 50 vagas de oftalmo. Só que quando eu fui olhar a minha demanda, eu tinha só 10 pessoas na fila. Isso significa o quê? Minha oferta foi assertiva? Não. Talvez eu esteja divulgando 50 de oftalmo, quando na verdade a minha fila maior é de endócrino. Eu tenho ali 100 pessoas na fila e estou divulgando 10 de endócrino. Estou focando na especialidade errada. Isso tem a ver com o quê? Necessidade de saúde da população. Deu para entender? Ok. Aqui é o basiquinho para vocês entenderem só um pouquinho sobre essa questão do planejamento. Aí vou voltar aqui na atividade operacional
E aí, por que é importante a gente definir esses níveis, gente? Quando eu defino, eu estou definindo uma hierarquização dessas decisões. Olha o que aconteceu aqui. Quando eu pedi opinião, o que aconteceu? Pâmela e Paulo abriram o microfone ao mesmo tempo, não foi? A Aline fez o quê? Levantou a mão. A Aline já está acostumada a trabalhar com a hierarquização. Então, imagine assim, olha, a gente está aqui numa sala e eu falo, olha, estamos com um problema, eu preciso de um plano de ação do transplante agora para resolver o transplante de córnea. Ok? Encontro vocês na aula que vem. Cada um vai fazer uma coisa. E alguns não vão fazer, porque vão achar que o outro está fazendo. Não é assim que vai funcionar? Então, a gente corre risco de quê? De todo mundo estar fazendo a mesma coisa e ninguém está fazendo nada. Quando eu vou lá e defino, Bárbara, você vai cuidar das ações estratégicas. Paulo, você das táticas. Aline, você das operacionais. Pâmela, você vai ajudar a integrar tudo. Eu começo a hierarquizar e aí eu ajudo a construir melhor, eu dou direção e economizo tempo. Essa é a grande definição do porquê que eu preciso ter as atividades bem definidas. E aí, eu entro numa outra questão, que é o seguinte. Vocês colocaram ali a TI como operacional, não foi? Dentro do hospital? Ela é operacional de fato. E aí, vamos pensar comigo agora, se eu for para a administração central, que é onde eu formulo as políticas e diretrizes, a TI é operacional? Aí ela vai ser estratégica. Ela vai ser estratégica porque ali eu vou definir todos os sistemas, toda a estratégia de informação. É para além da informação. E aí, com isso, eu vou colocar o recurso aqui da última questão de vocês. Depende do que vocês estão falando ali. Eu estou falando da implantação, da implementação, que são coisas diferentes. Implantar, eu vou falar assim, ó, tem lá, vai rolar um sistema. Implementar é acompanhar a execução dele. Implementar é tático. Acompanhar a execução. Definir o que esse sistema vai me gerar é estratégico. Olha, eu quero um sistema hoje que integre o TrackCare com o ESUS. Todo mundo conhece TrackCare e ESUS, né? Eu quero um sistema que me integre para quê? Para que ele me gere uma base de dados com o prontuário de todos os pacientes. Isso é operacional? Nunca foi. Isso é extremamente estratégico. Eu vou ter informação dos pacientes na mão. Agora, assim, ó, preciso de um grupo de trabalho que vai lá nos hospitais agora fazer o acompanhamento e olhar todas as unidades para ver como é que está acontecendo. Aí eu começo a ir descendo o nível. Entendeu? E aí uma pergunta para vocês. Vocês acham que quem está em cargo de alta gestão tem atividade operacional? Sempre, gente. Não tem como sair 100% do operacional. E, inclusive, estou na gestão há 20 anos. Não recomendo, porque quando você sai do operacional 100%, você fica alheio, você não sabe o que está acontecendo. Isso significa ficar no operacional 100% de forma alguma. É um dos maiores erros dos gestores, é continuar no operacional 100%. Ele vira gestor, mas ele segue operacional. E ele segue fazendo o processo dele. É aquele cara que é muito bom no transplante, ele entende tudo, sabe da CIDOT como um todo. Técnico maravilhoso. Aí fizeram o quê? Nomearam ele para ser gestor. Excelente. Aí ele vira gestor e continua fazendo o quê? A mesma coisa, porque ele é muito bom naquilo. Só que ele esquece agora, ele tem uma equipe que ele tem que desenvolver, que ele tem indicador que ele tem que acompanhar, ele tem um planejamento que ele tem que fazer. E aí você perde um excelente técnico. E ele vai ser um gestor mais ou menos. E é uma pena, porque isso acontece o tempo todo, né? Pode falar, Paulo. É isso que eu ia dizer. Quem atua no operacional, quando passa a pegar uma gestão, na parte estratégica, ele sofre. Porque até você conseguir desapegar e entender isso, então é muito difícil. O início é muito difícil. Eu sofri isso um pouco quando eu peguei a parte de supervisão. Então, você sair um pouco do operacional, você sofre muito, até você conseguir desapegar. Demais, não é fácil. Não é fácil, mas aí você muda o papel, você sai de uma cadeira e passa a olhar de cima 10 cadeiras. É um desafio, a gente vai falar disso no perfil de competência, né? Com foco na liderança. E aí, uma questão, o transplante, a gestão do transplante é o quê, gente? É operacional, tático ou estratégico? Estratégico. Todo mundo concorda? Agora, eu acho que depende. Desculpa, Pamela. Eu acho que depende. Pode falar, Bárbara. Bárbara, depois Pamela, depois Aline. Não, eu acho que depende de onde que você está falando. Você está falando do SNT? Você está falando lá da Central Estadual? Acho que...
Diga, Pamela. É isso. Eu ia falar que são todos. Vai depender do olhar que eu estou tentando ter diante da gestão. É o que a Bárbara falou. Aline. Posso até estar errado, mas assim, seria assim, a SEC seria estratégico, o NOPO seria tático e a CIDOT seria operacional, né? Só que não é... poderia ser assim, cada um, mas como não tem, por exemplo, não tem CIDOT no meu hospital, então o NOPO funciona como tático e operacional, né? Perfeito, Aline, tua correlação foi boa. É isso mesmo, Bárbara, Pamela. Depende do que eu estou falando. A gestão do transplante é estratégica. Gestão. O transplante depende. A CIDOT, nesse contexto, ela é operacional. Agora, se eu estiver falando de um projeto, de um plano de tratamento de uma criança de 6 anos, em que o transplante é a única solução, a CIDOT passa a ser o quê nesse contexto? Ela é só operacional? Não mais. Depende dos níveis. Dependendo do nível, ela vai ser tática ou vai ser estratégica. Provavelmente ela vai ser tática. Ela vai vir de um plano estratégico de salvar essa criança e ela vai ser tática no sentido de fazer a coisa acontecer, articular, correr atrás, conseguir achar aquele órgão para a criança para poder. Tudo depende do contexto. Mas lembrem, gestão, estou falando de gestão do transplante, estratégico. Ok? E aí, vamos para um outro conceito agora, para a gente tirar dúvidas. Vocês falaram sobre o mapeamento, vocês usaram o termo mapeamento estratégico, certo? Vamos entender os termos que existem dentro do planejamento estratégico. Tem vários, né? Vamos tirar alguns aqui. Cadeia de valor, mapa estratégico e planejamento estratégico. Alguém sabe? Sem olhar no Google, tá? Alguém sabe a diferença dos três? Pode falar, Paulo. Seu microfone está fechado. O mapeamento estratégico é exatamente um pouquinho daquela imagem que eu mostrei lá. É quando eu vou mapear as áreas, então eu vou definir ali o que serão os processos internos, que serão além dos processos internos, os setores de apoio, os setores estratégicos lá. Outra pergunta, se eu for qual o que seria planejamento e cadeia de valor. A cadeia de valor, não vou saber te dizer. Não tem problema, não. E o planejamento é o que eu vou trabalhar com o que foi definido, as metas, né? Perfeito. Esses três fazem parte, vocês vão ver de maneira muito frequente, tá? Nas organizações como um todo. Quando a gente vai no Ministério Público, tá bem grande lá o mapa estratégico deles, bem na frente, bem exposto. Vamos aqui agora para os da 6, tá? Para a gente conseguir entender essa diferença. Vamos começar aqui com o mapa estratégico. Estão visualizando a tela? Vocês chegaram a dar uma olhada no BSC? Balanced Scorecard? Tá como aula síncrona para vocês, né? É uma ferramenta que a gente usa muito para fazer mapa estratégico. É uma ferramenta de acompanhamento e ela diz o seguinte, eu tenho que olhar por 4 perspectivas. Sociedade, processo, gestão e financeiro. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa estratégico da SES. Estou tentando tirar vocês aqui. Aqui eu tenho minha missão. Qual que é a minha missão? Promover a atenção à saúde integral e de qualidade à população. Eu tenho a minha visão, eu tenho os meus valores. E aí eu vou vir o quê? Com o meu mapa estratégico, que é entender aqui quais são os processos vinculados na sociedade. Qual a perspectiva da sociedade? O que impacta na sociedade? Falar de humanização, promover qualidade de vida das pessoas, reduzir morte prematura, reduzir adoecimento por causa evitável e por doenças imunopreveníveis. Isso tudo eu estou impactando diretamente o quê? A comunidade, certo? Quando eu olho os processos, organizar a rede temática, ampliar e qualificar a APS, estruturar e reorganizar a atenção especializada, estruturar a rede, promover ação de vigilância, promover melhoria da infraestrutura. Vocês percebem a diferença de uma coluna para outra? Numa coluna eu estou falando o quê? De processo. Organizar processo disso, organizar, estruturar a rede, ampliar a atenção, processo. No outro eu estou falando o quê? O que eu vou ter de resultado? Reduzir morte, conseguir diagnosticar precocemente, TEA, promover qualidade de vida, tá? E aí depois eu venho para gestão. Transformação digital,
fortalecer gestão, desenvolver estratégia de gestão do trabalho e da educação e saúde, que significa o que aqui? Aqui eu estou falando do quê? Acabamos de falar disso aqui. Desenvolver estratégia de quê? Gestão do trabalho, da educação e saúde é a mesma coisa que... RH, gestão de pessoas. RH. Isso, desenvolver estratégia de RH, de gestão de pessoas. Fortalecer e ampliar a gestão da comunicação, implementar a governança e compliance, e por fim financeiro, que é importante também, né? Aprimorar a estratégia de incremento e captação de recurso financeiro, aperfeiçoar a qualidade do gasto público. Esta é o mapa estratégico. Eu tenho aqui a estratégia da SES para esses 4 anos. Deu para entender o mapa? A estratégia está definida aqui de maneira visual, organizada pelos pilares do BSC, Balanced Scorecard. Ok? Vamos voltar aqui para a cadeia de valor agora. O que é a cadeia de valor? Ela vai vir com uma visão do quê? De quais são os processos que eu tenho e como eles se organizam para gerar valor. Diferente do mapa estratégico, que geralmente está alinhado ao planejamento estratégico, ele é uma visualização dos objetivos do planejamento, a cadeia de valor ela não tem validade, não. Ela pode ser, enfim, sempre daquele jeito. Ela está me dizendo dos meus valores. E aqui ela é definida em 3 formas, tá? Processos de gerenciamento, finalístico e suporte. Aí o que ela diz? Gerenciamento eu tenho a governança, finalístico eu tenho a gestão de política pública, pesquisa, rede, regulação e, por fim, eu tenho os processos de suporte. Gestão da comunicação, documentação, administração geral. Isso aqui parece... Que definição? Esses 3 aqui parecem o quê? Alguém arrisca? Essa definição aqui. Suporte, finalístico e gerenciamento, lembra o quê? Estratégico e tático. E operacional. E operacional. Operacional, processo de suporte. Tático, processo finalístico, processo fim. E estratégico, processo de gerenciamento. Olha aí a aplicação prática. Ela, inclusive, precisa ser atualizada. Está bem desatualizada. Ela é de 2018. Essa parte da gestão da governança corporativa, nesse caso, ela é estratégica. Governança é sempre estratégica. Vou te mostrar a imagem. Você sabe a diferença de governança para gestão? Eu vou mostrar para vocês uma imagem já já, que vai ajudar vocês a compreenderem. Entenderam que a cadeia de valor vai falar do meu encadeamento, do que gera valor? Aí aqui embaixo ela tem um pouco mais detalhada, tá? Ela vai detalhar o que acontece. Gerir estratégia, avaliar a rede, gerir APS, gerir... Vamos ver se tem transplante aqui? Não entra o transplante diretamente, mas tem o quê? Atenção hospitalar, urgência e emergência. Está aqui, de alguma forma, dentro dos processos da assistência, ok? E, por fim, a gente tem o quê? O planejamento estratégico. Esse aqui, gente, é o planejamento estratégico do Distrito Federal. O nosso é o Plano Distrital de Saúde, né? Que vocês conhecem, inclusive já viram. Vocês sabiam que o governo tem um plano estratégico de 2019 até 2060? Vocês sabiam disso? A Aline sabia porque conhece lá da SES, né? Como é que faz um plano com tanto tempo? Precisa, às vezes, porque eu preciso da visão, ainda mais no governo público, né? Eu preciso da visão de longo prazo. Em empresa privada, isso não é comum, tá? A gente geralmente faz para 1 ano, 2 ou até 6 meses em algumas empresas. Mas, como a gente está falando aqui do âmbito do governo, ele fez um planejamento estendido. Diga, Paulo. Professora, mas nesse caso, igual faz esse planejamento até 2060, e as fragilidades que você precisa trabalhar, o que foi ruim, por exemplo, suas métricas que você define, como é que na SES isso é acompanhado? É porque me assusta isso, né? Porque você trabalha no indicador, se você tem um resultado ruim, você precisa trabalhar isso. Como é que na SES eles olham para esse lado? Eu vou te falar, explicar agora. Aí vamos lá, olha aqui o que ele fez. Planejamento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Depende da perspectiva, gente. Tem planejamento que a gente faz de curto prazo 6 meses, médio prazo 1 ano, longo prazo 2 anos. Depende de onde eu estou falando. Aqui ele colocou o quê? Curto prazo, que era imediato em 2019, médio prazo 2020 a 2023 e longo prazo aqui já começando a entrar um pouquinho mais para frente.
tá? E ele foi definindo o quê? Batalhas. Ele foi definir o seguinte: vamos ter batalhas que nós vamos enfrentar. Criou eixos: gestão, estratégia, saúde, segurança, educação, porque eu estou falando do Distrito Federal como um todo, né? E dentro desses eixos, a gente vai ter as batalhas. Deixa eu olhar para vocês aqui e mostrar da saúde especificamente, tá? Para a gente poder já ir direto e vocês verem o que está hoje nas batalhas da saúde. Eixo saúde, nós temos 4 batalhas. As batalhas principais na concepção do governo. Olha aqui, ó. Garantir que a população tenha acesso ao medicamento certo na hora certa. Garantir o acesso aos serviços de saúde para a população. Promover a saúde e prevenir o adoecimento da população. E implantar a saúde digital no Distrito Federal. Falar de saúde digital é estratégico ou não é? Aqui, olha, aqui a TI estratégica pra caramba. Mas a TI que está lá no hospital fazendo cabeamento e tudo mais, acompanhando, ela é o quê? Ela é operacional mesmo. Então, depende sempre do que eu estou falando. Essas matas aqui, ele considerou que era o plano estratégico dele dentro do governo. E aí, Paulo, vou entrar agora aqui para vocês verem, para a gente fechar essa parte, no seguinte. No plano distrital de saúde, que vocês já conhecem. Deixa eu até colocar aqui. Aqui. O que é o plano digital? Vocês estão vendo, né? O plano distrital aqui agora? Então, né? O plano distrital é como se fosse o nosso planejamento estratégico. Por que ele é chamado assim? O PGETS eu já mostrei para vocês, né? Plano distrital da gestão de pessoas, que é a gestão do trabalho, educação e saúde, né? E agora a gente entra no plano distrital, que é o quê? O nosso grande planejamento. Que ele vai ter todas... Qual é a diferença agora do plano distrital, do plano estratégico? Planejamento estratégico, ele vai ter o detalhamento das metas. E aí, aqui eu tenho a meta de transplante, vocês lembram? A gente tem uma meta de córnea aqui. Aqui. Acho que é aumentar em 32%, uma coisa assim. Pronto. Aqui, ó. Achei. Aqui é a diferença, porque quando eu falo de um planejamento estratégico, eu estou falando de um processo estruturado, organizado, monitorar e avaliar esse processo. Então, aqui, ó, a meta. Aumentar o número de transplantes de córneas realizados no DF em 32% até 2027. E aí aqui, Paulo, é onde eu acompanho, porque ele coloca um número para cada mês. Ele sai de um índice de 311 transplantes no momento que fizeram e vai colocando aqui, aumentando um pouquinho a cada ano, até chegar em 32% a mais. Entendeu? Hoje, lá na conversa, eu perguntei, a gente visitou o... Vou até tirar aqui para vocês verem. Deu para entender? Planejamento estratégico? A diferença dos 3? Sim. A gente foi lá na central de transplante e eu perguntei um pouquinho, né? Como é que estava o índice. E ela falou que em relação às córneas está numa média de 50 por mês, que é um número o quê? Muito bom, né? Poderia ser mais? Poderia, né? Se tivesse mais RH, mais estrutura, mas por hora 50, que já é um número excelente, inclusive, né? Então, enfim, trazendo um pouquinho para vocês a diferença, então, do que é a cadeia de valor, planejamento estratégico, mapa estratégico e aquele plano que ele fez um plano maior. Ficou claro? Deu para entender a diferença também, né? Operacional, tático, estratégico, os meninos explicaram muito bem a diferença. E aí, depende de onde eu estou falando, do contexto que eu estou falando. E do que eu estou utilizando como referência. Isso é importantíssimo. Ok? Dúvidas? Anseios? Eu posso falar? Claro. Na verdade, eu fiquei até admirada por ter um negócio tão bem organizadinho, né? Às vezes a gente pensa assim, não deve ter isso no público, mas na verdade tá aí, tá escrito. Eu acho que talvez o que falta é a ponta tá sabendo disso, né? A ponta conhece que tem essas metas, a equipe tem ciência dessa métrica que tem que ser, então talvez um pouco de comunicação, né? Talvez, não sei, não tô na realidade do público lá na ponta, mas a Aline que tá lá, talvez ela consiga até dizer se tá, que tá na Cidote. Você é da Cidote, né, Aline? Ou não? Então, será que ela teria um conhecimento desse, né? Assim, se saberia disso? Não sei. Uma dúvida, na verdade. Eu conheci esse plano estratégico pesquisando o trabalho de hoje. Eu acho que o que deveria ser, né? Deveria vir de cima para baixo essas cobranças e dar condição da ponta
começar a ter os resultados, trabalhar para buscar os resultados. Mas acho que fica só no papel mesmo. Tem muito que melhorar? Tem, claro que tem. E é isso, a ponta tem que saber mesmo, tem que acompanhar. Deixa eu mostrar para vocês, eu não sei se vocês ouviram falando que semana passada a gente foi fazer uma visita na Secretaria de Minas Gerais, né? Secretaria de Saúde de Minas Gerais. E aí lá eles têm uma administração, vocês conhecem a FEMIG? Já ouviram falar na FEMIG? Fundação Hospitalar, né? Eles têm a Secretaria de Saúde e eles têm uma fundação que administra 17 hospitais. Olha o que eles têm, eu achei super legal. Vou botar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Dá para entender o que é isso aqui? Um guiazinho de bolso que fica na mesa de todo mundo com o quê? Aqui, ó, sociedade, aprendizado e crescimento, processo financeiro. O que é isso aqui? Mapa estratégico. Usando o BSC. Usando o BSC, que é o Balanced Scorecard. Eles imprimem, entregam na mão de todo gestor. Tá vendo? Tem até uma cordinha aqui do lado, ó. Que é para botar na mão, para ficar lá na mesa, para todo mundo olhar o tempo inteiro e lembrar do porquê que tá trabalhando. Olha que legal. Interessante, né? É isso, se a gente não fizer essa cultura de reforço, a gente não consegue avançar. É fundamental. Então, perceba a importância da gente saber e conhecer o planejamento estratégico e saber a diferença do que é estratégico, operacional e tático. A gente consegue avançar melhor quando a gente sabe a direção que a gente está tomando, né, gente? Corre, você está correndo. Ah, não, corre ali para chegar naquele lugar, você vai correr direcionado. Só corre, você vai sair correndo para qualquer lugar. Vai trabalhar, vou trabalhar. Chegar aqui, eu vou fazendo. Mas se eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer melhor. Certo? Dúvidas? Mais alguma contribuição? Então é isso, meus caros alunos. Na semana que vem nós temos, deixa eu pegar aqui, nós temos a aula, na próxima aula nós temos a aula de gestão de competência e perfil de liderança. Essa aqui, quem está aqui é a professora que vos fala, que dará esta aula, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, qual o perfil que nós temos que ter, enquanto colaborador, enquanto gestor, o que é esse tanto de competência que a gente fala. Certo? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso. Pessoal dos meus grupos de orientação, fiquem aí na área. A gente começar um pouquinho, os demais estão liberadíssimos, tá bom? Muito obrigada. Boa noite.